Oi, turminha, tudo bem? Vamos para a nossa aula de português, então. Página 52 da apostila. Nós vamos falar sobre coesão por pronome ou sinonímia. Vamos ver o que é essa sinonímia. Então, nós temos lá, no nosso primeiro exercício, coesão por pronome e sinonímia. Então, releia estes versos do cordel Uirapuru. Passarinho é encantado por Tupã. Ele canta de noite ou de manhã. A palavra destacada no segundo verso é um, então nós temos aqui um pronome, né? Então, para a gente evitar aquela repetição, o passarinho, 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 a gente usa ele. Ele se refere a qual palavra do verso anterior? Então, se refere à palavra passarinho. Então, vocês podem circular a palavra passarinho ou pintar. A palavra que você pintou é um pronome ou é um substantivo? Passarinho é um substantivo, certo? Um substantivo comum. Então, pronomes são palavras que podem ser usadas para substituir substantivos em uma frase, evitando repetições excessivas em um texto. Mas nós podemos usar outras formas para evitar as repetições. É aí que entra a sinonímia, certo? Então vamos lá. Se revela o divino a encantar, ao que escuta o guirá maravilhoso. A floresta se curva ao majestoso passarinho que é único em seu estilo. As palavras destacadas são pronomes, substantivos ou adjetivos. Elas são substantivos. E essas palavras estão substituindo o nome de qual personagem do cordel? O do Irapuru. Então veja, se eu usar ele no lugar do Irapuru, eu estou usando um pronome. Se eu usar o divino, o pássaro, o passarinho, o guirá, a bela ave, enfim, eu estou usando o quê? Sinonímia. Eu estou usando palavras que têm o mesmo sentido, que podem substituir, no caso ali, o Irapuru, evitando as repetições. Então vamos em frente. Circule outras palavras que poderiam substituir o nome desse personagem sem que altere o sentido do cordel. Então aqui a gente vai usar a sinonímia. Então nós podemos colocar o músico, a ave, o bicho, o animal, o cantor, o compositor, certo? Então desta forma eu estou evitando estar falando sempre o Irapuru, o Irapuru, o Irapuru. Além dos pronomes, é possível evitar as repetições de palavras em um texto por sinonímia, que foi isso que a gente acabou de fazer. Isto é, trocando um substantivo por outro de sentido semelhante. Perceba que no poema analisado esse recurso também serviu para que o cordelista descrevesse o passarinho de forma poética. Bom, agora nós vamos completar as lacunas do texto usando as expressões do banco de palavras. Então nós temos ali uma lista de palavras no final da página que nós vamos usar para estar completando esse texto da lenda indígena. Vamos lá? Então, os indígenas da Amazônia contam que um jovem valente guerreiro chamado Quaraçá apaixonou por uma bela moça da sua aldeia. Anaí era o nome da moça, que para a tristeza de Quaraçá estava prometida para se casar com o cacique. De coração partido pelo amor que nunca poderia declarar, Quaraçá pediu a Tupã, aquele que para os indígenas é o Deus maior, que o transformasse em um pássaro. Tupã atendeu e fez do rapaz um lindo passarinho, com penas avermelhadas. Quaraçá passou a ser o Irapuru, que cantava lindamente. Na forma de passarinho, o rapaz se sentia seguro para se aproximar de sua amada, e assim fazia todas as noites, cantava para Anaí, bem perto da oca onde ela dormia. Acontece que o cacique achou estranho o fato de a ave cantar apenas para sua futura mulher, e começou a perseguir o Irapuru. Assustado, Quaraçá, ou melhor, o Irapuru, voou para longe, para os confins da floresta. O cacique, muito bravo e enciumado, foi atrás para caçá-lo. Foi entrando na mata, foi entrando, até que se perdeu e nunca mais voltou. Quem voltou foi o Irapuru, que continuou a cantar para Anaí, na esperança que ela descobrir que por trás daquele insistente canto há uma declaração de amor verdadeiro. Que bonito, né, gente?
Bom, agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre cordel. Nós temos aqui o cordel abertura, né? Então, falo da festa junina com as rimas de cordel, para o povo tão fiel que a cultua perpetua. Tradição bastante antiga, que alegra a todo o povo, onde o velho abraça o novo e a festa continua. Forró, danças e quadrilhas, e também lindos rendados, onde tem fartos bordados, tem camisa xadrez. Casamentos coletivos que esbanjam alegria e não falta cantoria para quem quer dançar de vez. Bandeirinhas pelos ares colorindo a cidade, que recriam com vontade tempos de roça e colheita. É uma data tão querida da cidade ou do sertão, sem haver uma eleição, nossa festa foi eleita. Para quem quer, tem simpatias, para quem quer, tem milho verde assado, tem amendoim torrado, batata doce e pinhão. Culinária rica e farta, como é fértil nossa terra, quem vai à festa não erra e garante a diversão. Logo nos primeiros versos, o eu lírico anuncia o assunto. Então, olha lá, ó, ele fala, falo da festa junina. Mas, seria possível identificar o assunto do cordel se o eu lírico não tivesse anunciado no primeiro verso? Sim ou não e por quê? Então, sim, porque ao longo do poema serão apresentados vários elementos típicos de festa junina. Bandeirinhas, camisa xadrez, forró e quadrilhas, certo? Leia novamente o cordel para completar as lacunas. Então, o cordel abertura foi escrito por... Então, vocês vão encontrar lá o nome do autor, que é o César Obeid. O texto que acabamos de ler tem 4 estrofes, e todas essas 4 estrofes, elas completam 32 versos. O cordel é um texto para ser cantado ou declamado. Que recurso poético o cordelista utiliza para facilitar a memorização dos seus versos? Então ele utiliza as rimas. Vamos relacionar as colunas de acordo com o assunto de cada estrofe. Então vocês voltam lá na estrofe, dão uma boa lida e vão descobrir então o que está na primeira, segunda, terceira e quarta estrofe. Feito isso, vamos lá? Primeira estrofe. Então na primeira estrofe nós temos festa popular muito antiga, na qual todos se divertem, que passa de geração em geração. A segunda estrofe fala de todas as cidades, grandes ou pequenas, são enfeitadas com bandeirinhas para comemorar a festa. Na terceira estrofe, há roupas com babados e camisa xadrez, acontecem casamentos coletivos e muita cantoria para quem quer dançar. E por último, na quarta estrofe, na festa tem muitas comidas e muita diversão. Ótimo! Releia a primeira estrofe do cordel. Falo da festa junina, com as rimas de cordel, para o povo tão fiel, que a cultura perpetua, tradição bastante antiga, que alegra todo o povo, onde o velho abraça o novo e a festa continua. Qual o esquema de rimas dessa estrofe? Vamos lembrar o que é isso, então? Então, por exemplo, junina vai ser a nossa rima A. Junina, então, ela rima com o quê? Não rima com nenhuma outra, né? Então, a gente vai para cordel. Cordel rima com fiel. Rima com mais alguma palavra? Não. Perpetua vai ser a nossa rima C. Perpetua rima com continua. Aí, antiga vai ser a nossa rima D. Antiga rima com alguma coisa? Não. Então a gente vai para a rima E, que é povo. Povo rima com novo. Então, o nosso esquema de rimas vai ficar A, B, B, C, D, E, C. O cordelista usou o mesmo esquema de rimas em todas as estrofes, então vocês vão fazer esse mesmo trabalhinho nas outras estrofes para ver se ele mantém esse mesmo esquema. Bom, já que vocês já viram lá, vamos conferir então? Sim, todas as estrofes seguem o mesmo esquema de rimas. Bom, vamos falar um pouquinho de tempos verbais. Os tempos verbais. O adjetivo junina vem do substantivo junho, mas você sabe por que essas comemorações populares acontecem sempre nessa época do ano? Vamos ler uma matéria que fala sobre isso. Como surgiram as festas juninas? A origem dos festejos juninos no Brasil une jesuítas, portugueses, costumes indígenas e caipiras, celebrando santos católicos e pratos com alimentos nativos.
As festas juninas homenageiam 3 santos católicos: Santo Antônio no dia 13 de junho, São João no dia 24 e São Pedro no dia 29. No entanto, a origem das comemorações nessa época do ano é anterior à era cristã. No hemisfério norte, várias celebrações aconteciam durante o solstício de verão, que é a data que marca o dia mais longo do ano. Lá na parte de cima do globo, o solstício de verão acontece nos dias 21 ou 22 de junho. Vários povos da antiguidade aproveitavam a ocasião para organizar rituais em que pediam fartura nas colheitas. Celtas, nórdicos, egípcios e hebreus. Na Europa, os cultos à fertilidade em junho foram reproduzidos até por volta do século X. Como a igreja não conseguia combatê-los, decidiu cristianizá-los, instituindo dias de homenagem aos 3 santos no mesmo mês. Tudo isso é dito pela antropóloga Lúcia Helena Rangel, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Então a gente sabe que existe toda uma herança já muito antiga e que depois a Igreja Católica acabou incorporando também essa questão dos santos. O curioso é que os índios que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses também faziam rituais importantes em junho. Eles tinham várias celebrações ligadas à agricultura, com cantos, danças e muita comida. Com a chegada dos jesuítas portugueses, os costumes indígenas e o caráter religioso dos festejos juninos acabaram se fundindo, ou seja, se juntando. É por isso que as festas tanto celebram santos católicos, como oferecem uma variedade de pratos feitos com alimentos típicos dos nativos. Certo? Aqui a gente tem um texto que fala sobre a quadrilha, que é uma dança de origem francesa. Quero que vocês deem uma boa lida sobre a fogueira e sobre os sons regionais. Então, nós temos também simpatias, nós temos também um texto sobre a alimentação, sobre os pratos típicos. E agora a gente vai responder algumas questões. Segundo a matéria, por que é comum comemorar essas festas populares em junho? Então a gente fala lá sobre o solstício de verão. Então, que nesta época ocorre o solstício de verão, que é aquele dia mais longo do ano no hemisfério norte. As festas juninas brasileiras têm origem nas festas de colheita do hemisfério norte, porém esses costumes se fundiram, se misturaram com características da cultura dos portugueses que chegaram ao país e dos indígenas que já habitavam a nossa região. Transcrevo o trecho que explica como podemos notar essa junção de costumes. Então, se vocês olharam lá o texto, vocês vão achar esse trechinho aqui. É por isso que as festas tanto celebram santos católicos, como oferecem uma variedade de pratos feitos com alimentos típicos dos nativos. O que significa a expressão alimentos típicos dos nativos? Cite alguns exemplos de pratos típicos das festas juninas brasileiras feitos com esses alimentos. Então, esses alimentos típicos dos nativos quer dizer os alimentos consumidos pelos povos indígenas que já habitavam o Brasil. E a gente tem como exemplo o fubá, que é feito o bolo, a canjica, o amendoim, que é feito o pé de moleque, entre outros. Releia esse trecho. No hemisfério norte, várias celebrações aconteciam durante o solstício de verão. Qual a relação entre o solstício de verão e a origem das festas juninas? Então, os povos antigos eles aproveitavam esse dia mais longo do ano, que era o solstício de verão, para comemorar o sucesso da colheita, e para fazer pedidos para os próximos anos. Agora a gente vai lá no caderno de atividades, nas páginas 23 até a 26. Então, olha lá. Falando ainda da sinonímia, releia a seguinte estrofe. Nesse dilema medonho, pelo sono ele esperava. Ficava bem acordado, mas o sono demorava. Toda vez que o sono vinha, dava uma cochilada. Aí o sono passava. Na estrofe, a palavra ele refere-se ao sono ou ao socó? Ao socó, o pássaro, Reescreva os versos a seguir, inserindo no devido lugar a palavra que o verbo destacado se refere. Então, toda vez que o sono vinha, dava uma cochilada. Quem dava uma cochilada? Então, toda vez que o sono vinha, Socó dava uma cochilada. Toda vez que o sono vinha, ele dava uma cochilada.
Toda vez que o sono vinha, o pássaro dava uma cochilada. Aí o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a coesão por sinonímia. A gente pode trocar a palavra ali por ele, que é um pronome, ou o pássaro, socó, a ave, ok? Continuando. No trecho abaixo, deduz-se que há uma palavra antes do verbo ficava. Qual seria essa palavra? Pelo sono ele esperava, ficava bem acordado. Então, o que a gente pode colocar ali? Ele ficava bem acordado, Socó ficava bem acordado, o pássaro ficava bem acordado, ok? Qualquer um desses aí vai completar certinho. Releia essa estrofe. Socó, doido para dormir, precisava descansar. Mas quando o pobre coitado começava a cochilar, dava um pulo e se assustava, porque o sono chegava, somente para lhe acordar. A quem as palavras destacadas se referem? Quem é o pobre coitado? O pássaro Socó. Qual o significado da expressão pobre coitado? Ser pobre coitado é alguém que está passando por necessidade, alguém que está passando por momentos difíceis. A quem o pronome lhe se refere. Então a gente tem ali, porque o sono chegava somente para lhe acordar. Então, acordar quem? O pássaro Socó. Releia a estrofe abaixo. Foi o Martim pescador quem mandou ele flechar, para derrubar o sono e do sono se livrar. Para ficar acordado, Socó teve o cuidado do grande sono matar. Segundo o cordel, o que o Martim pescador fez? Então ele mandou Socó acabar com o sono. No verso, quem mandou ele flechar? A quem a palavra ele se refere? Ao pássaro Socó. Nesse mesmo verso, por qual palavra o verbo flechar pode ser substituído, mantendo-se o sentido original? Flechar seria magoar, ferir ou ofender. Nesse caso seria ferir. Né? Então, quem mandou ele ferir, ok? Vai ficar no mesmo sentido. Leia o texto a seguir para saber então o que é um martim pescador. Martim pescador é uma ave que em geral tem penas de cores vivas. Como seu nome indica, ele pesca para obter alimento, embora também capture presas em terra. Existem aproximadamente 90 espécies de martim pescador em todo o mundo. A maioria vive em regiões quentes, à beira de rios e lagos. Segundo o texto, o que é martim pescador? Então, é uma ave com penas vivas. Como o martim pescador faz para se alimentar? Então, ele captura presas em terra, mas costuma pescar para conseguir alimento. Por isso que ele leva esse nome de martim pescador. Quantas espécies de martim pescador existem e onde elas vivem? Então, lá no texto diz que existe cerca de 90 espécies e a maioria vive em regiões quentes, à beira de rios e de lagos. A palavra martim pescador pode ser substituída fazendo a sinonímia com sono, pássaro ou ave. Então, pode ser pássaro e pode ser ave, certo? Releia os seguintes versos. Nesse dilema medonho, pelo sono ele esperava. A palavra dilema, ela pode ter vários sinônimos, né? Dilema pode dizer dúvida, dilema pode ser impasse, quando você está entre uma situação ou outra, dilema pode ser indecisão e dilema pode ser um problema, mas dilema não é solução, ok? Então, nessa frase, nós poderíamos fazer coesão por sinonímia, colocando nessa dúvida medonha, nesse impasse medonho, nessa indecisão medonha, nesse problema medonho, ok? Agora a gente vai reescrever as frases, substituindo os termos destacados pelos pronomes ou locuções pronominais indicados, fazendo a concordância necessária. Então, assim, o pássaro começou a cochilar. E se fosse eu? Eu comecei a cochilar. E se fôssemos nós? Nós começamos a cochilar. E se fossem eles? Eles começaram a cochilar. E se fosse a gente? A gente começou a cochilar. E se fosse ela? Ela começou a cochilar. Vamos fazer a mesma coisa com essa frase? Ele pesca para obter alimento. E se fosse eu? Eu pesco para obter alimento. E se fôssemos nós? Nós pescamos para obter alimento. E se fosse você? Você pesca para obter alimento. E se fosse a gente pesca para obter alimento. E se fosse ela
ela pesca para obter alimento. Legal, né? Bom, gente, então é isso. Terminamos a nossa aula de hoje. Completem todas as atividades e se vocês ficaram com dúvidas, deixa aqui no fórum para a professora responder. Beijos e até a próxima aula.